Olá pessoal, dando continuidade então à nossa série de vídeos sobre engenharia técnica aérea, hoje nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre as inspeções propriamente ditas, inspeções de revestimento de fachadas, quaisquer sejam eles, ou revestimento de cerâmica, ou reboco, ou granito, pele de vidro, placas, etc. Então como funciona? A consultoria 3E adquiriu os drones profissionais da DJI a fim de fazer as inspeções de fachadas do método visual, que é um dos softwares que nós possuímos também. A gente conseguiria, com uma excelente filmagem 4K e uma excelente câmera fotográfica, conseguir depois nas ampliações identificar as diversas patologias. Nesse período foi uma reunião realizada entre os técnicos da consultoria 3E e uma startup holandesa, onde nós começamos a fazer alguns testes e verificamos que os registros log do drone na caixa preta poderiam ser transformados em informações úteis para a gente conseguir ver o grau de descolamento desses revestimentos de fachadas. Vou dar um exemplo agora com as pastilhas, certo? Então as pastilhas são revestimentos cerâmicos. Então o ultrassom do drone, ele emite uma frequência, uma alta frequência em direção à parede em uma determinada distância, que isso é calculado de acordo com o material que vai ser analisado na fachada. Então a gente fixa o drone numa determinada distância da parede e o sonar dele vai emitir um som e vai retornar esse som. Isso vai ficar um log armazenado na caixa preta. O software desenvolvido pela consultoria 3E, o 3E Building Inspector, ele faz exatamente isso, ele faz a leitura da recepção do som enviado do drone para a parede. De acordo com o material que está revestido à parede, esse sinal retorna numa faixa intermediária do sinal enviado. Essa faixa é analisada e se a frequência for muito abaixo ou muito alto, existe algum problema de descolamento nas placas cerâmicas. Então como funciona isso? Assim como tem os testes com ultrassom para as estruturas de concreto, a gente consegue fazer isso pelo drone. O drone, como já tem ultrassom embarcado, ele emite um sinal para um determinado material, como eu falei para vocês, eu vou exemplificar aqui a pastilha cerâmica, e o prédio, a pastilha cerâmica, retorna esse sinal para o drone, que ele vai armazenando no seu log, que é a caixa preta dele. O software desenvolvido vai ler esse log da caixa preta e vai identificar, voltou o som dentro do parâmetro do tipo de material que está revestida a fachada, ok. Caso tenha tido uma distorção para mais ou para menos, a gente vai verificar se existe um desprendimento ou um desplacamento. Seria a mesma coisa de bater com uma martela, o teste a percussão, para sentir o som cavo. Só que nesse sistema, o próprio drone vai analisar, ele vai emitir um sinal e o sinal tem que voltar da mesma maneira. Se ele reverberar um sinal muito diferente do que o normal, significa que aquela área ali está com algum problema de descolamento ou desplacamento. O que acontece? A gente consegue ter esse parâmetro porque foi feito exaustivamente em laboratório testes desse método com placas perfeitamente aderidas e placas não tão bem aderidas, com material fraco de propósito para que elas fiquem soltas no substrato. Então o drone, nos testes que a gente fez no laboratório, verificou que a calibragem de uma parede com uma cerâmica completamente fixa, ele emite de 20 a 40 MHz de sinal e recebe de 20 a 40 MHz de sinal. E uma parede que tem um problema de descolamento ou desplacamento, ele vai emitir de 20 a 40 MHz e vai receber um valor completamente abaixo ou completamente acima. Por isso nós conseguimos com exatidão de 95% a 98% identificar as pastilhas soltas de revestimento de uma fachada. De acordo com o material que está com o componente da fachada, nós temos uma resposta de reverberação para o som emitido pelos ultrassons captores e receptores do drone. Então, isso aí interfere muito de acordo com a distância que o drone está da fachada também. Isso é um cálculo feito
inicialmente, de acordo com o material componente da fachada, a gente calcula a distância que o drone deve ficar desse material para poder emitir e receber o sinal de acordo com os parâmetros gravados no log. Então isso é feito de acordo com um determinado tipo de resposta da velocidade do som do material componente da fachada. Então a gente fixa essa distância no drone e ele começa a fazer um voo parcial de subida e descida e deslocamento lateral, né? E vai gerando pontos na fachada. Esses pontos depois ficam também registrados no log do drone, onde vão ser lidos no ArcGIS, um software de engenharia que se utiliza para topografia. Só que nesse caso a gente utiliza o ArcGIS para marcar os pontos da fachada, porque nós temos um ângulo de 60 graus sobreposto. Na frente do drone, como pode ser visto nessa própria imagem que está na tela, o ultrassom ele manda uma angulação de 60 graus. Só que lá na frente, de acordo com a distância, ela se cruza e o cruzamento também pega um ângulo de 60 graus. Então esses pontos vão ser delimitados de maneira que não haja sobreposições de voo. Ou seja, para não ter a sobreposição de leitura do sensor no ultrassom. Então essa distância ela é primordial, a calibração do drone e a distância fixa, de acordo com o material que está componente da fachada, justamente para não haver a sobreposição tanto de imagens como do sinal do ultrassom. O drone vai seguindo esses pontos como waypoints. Após a realização do escaneamento, saindo de uma coordenada 00 calibrada na fachada, se vai até o final dessa fachada e depois se volta com o drone pelo mesmo caminho, fazendo sentido inverso. E depois novamente se executa os waypoints para que ele faça uma segunda leitura para comparação, caso haja alguma sobreposição de imagem e de recepção de ultrassom. Então, nas análises que a gente faz, de 95% a 98% de certeza dele demonstrar com exatidão o ponto certo daquele revestimento da fachada, no caso a gente está usando como exemplo as pastilhas cerâmicas, ele vai dizer exatamente quais as pastilhas estão com problema de desprendimentos ou com som cavo, seria o som cavo, né? Só que ele vai nos dizer isso por reverberação. Então, após essa primeira voo de inspeção com os waypoints, vai ser criada uma nuvem de pontos, onde nós vamos trazer ela para dentro do ArcGIS, fazer a leitura e cruzar ela com a planta em AutoCAD DWG da fachada que está sendo inspecionada, calibrando o 00, o ponto de início, tanto do ArcGIS como do AutoCAD com a planta existente do prédio. Essa nuvem de pontos vai nos determinar de maneira 100% correta aonde está ocasionando o desplacamento das determinadas peças cerâmicas. Como a gente vai ver agora, uma prancha, depois do serviço finalizado, como é apresentado para os clientes. Então, pessoal, aqui nós temos um plano de fachada, né, uma vista frontal das fachadas, onde todas as suas arestas foram abertas numa prancha única. Aqui estão os cálculos padronizados da distância, que aqui no caso está 17,15 centímetros, a distância da fachada com o drone, para poder fazer essa leitura. Então, após a leitura e a varredura de todos os pontos, as nuvens de pontos aqui, é feito o log, é feita a leitura do log da caixa preta do drone com o 3A Inspector, e após essa leitura ele vai nos fornecer, nessa outra prancha aqui, ó, ele vai nos fornecer o cruzamento de dados da nuvem de pontos do ArcGIS com as plantas em AutoCAD, que ficará mais ou menos assim, ó. Eu vou ampliar aqui para vocês poderem dar uma olhada. Nesse caso aqui ele foi parametrizado a pastilha cerâmica. Aqui começou no ponto 00, ó, e ele vai mostrando as partes aqui, o grau de desplacamento, ó, do vermelho ao verde, tá? Os 20 MHz a 40 MHz. Ele vai dizendo aonde tem problema de descolamento de pastilha ou as pastilhas soltas, ó.
pastilhas soltas está em vermelho, os de descolamento, que seria o concavo, está em amarelo alaranjado, e aonde está verde é porque ela está completamente aderida. Então a gente consegue ter com certeza a 100% de exatidão do quantitativo de pastilha que está tendo o descolamento nas fachadas.